Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Quinta-feira de manhã, ia falar sexta, mas quinta-feira de manhã. E Talheres e São Paulo se enfrentaram ontem na noite de quarta, partida das 9h30. Pela primeira rodada da Libertadores, duelo válido pelo grupo D da competição. E o tricolor paulista venceu a equipe argentina por 1-0. Então bora falar um pouquinho sobre esse jogo. Antes de eu começar a falar sobre o jogo, aquele aviso padrão do canal. Se você gosta do conteúdo do canal, verifique se você está inscrito, curta o vídeo e também o comentário e o compartilhamento é essencial. Como eu sempre falo, a curtida no YouTube é o joinha e a curtida no TikTok é o coraçãozinho, certo? Tamo junto e agora bora falar sobre esse jogo. Importante, né? O que eu posso tirar de Talheres e São Paulo? O São Paulo, pra mim, continua aquela simples visão. Um minuto que eu tô vendo, eu tô pensando aqui no meu celular que eu quero ver a escalação aqui, né? Eu anotei algumas coisas, mas pegar a escalação. O São Paulo, pra mim, continua com aquela tônica, que é qual? A dificuldade da criação, né? Uma dificuldade na criação muitas vezes vista quando a equipe tá sem o Lucas. Apesar que ontem teve o Oscar. O Oscar fez um papel um pouco mais avançado do que ele faz normalmente, né? A função do Oscar, quem faz na teoria é o Lucas Moura. Porém o Lucas Moura irá ficar fora, como dito ontem na transmissão, por mais uns 4 jogos e deve voltar contra o Botafogo no Brasileirão. Sendo assim, o Oscar adiantou-se um pouquinho e não foi aquele jogador que fazia a pegada da bola da marcação do seu campo de defesa para levar para o seu campo de ataque. Geralmente o Oscar faz isso e o Lucas Moura joga um pouco mais adiantado. Ontem não. Ontem o Oscar fez uma função um pouco mais adiantada. E o principal que a gente pode analisar do São Paulo é que se fosse eu, Gabriel, eu entraria diferente. Eu entraria com o Luciano no lugar do Ferreirinha, porque o time teria mais criação e teria mais posse pelo meio. Porém, o Zubeldia não fez isso, ok, tudo certo. Ele coloca o Ferreirinha para jogar ao lado do Caleri. Sendo assim, como o São Paulo teria? O São Paulo tinha um time com padrão, uma linha com 3 zagueiros, porém o Ferrarese fazia a função de lateral direito. Então era Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e na esquerda o Enzo Dias. Uma linha de 2 volantes com Luiz Gustavo e com o Alisson. E um pouquinho mais à frente, Ferreirinha na esquerda, Oscar como armador, na direita o Cedric e na frente o Caleri. Pra mim aí tem algum ponto, tá? Eu não entendi muito bem a função do Cedric, ok? Não entendi muito bem a função do Cedric. Ok que o Talheres, quando tentava atacar, porque é importante falar, o Talheres é uma equipe muito aquém, é uma equipe um jogo muito abaixo. Não sei se é o normal do Talheres ou se foi apenas um jogo, porém você espera mais de um time que está numa Libertadores estreando em sua casa. Porém o Talheres tinha muitas dificuldades para conseguir criar jogadas. As tentativas da equipe vinham pelo lado esquerdo ofensivo, ou seja, lado direito defensivo, onde o São Paulo tinha Cedric, que é um lateral que estava jogando de ponta, e tem o Ferrarese, que é um zagueiro jogando de lateral, ou seja, era o lado mais defensivo do São Paulo, lado direito. O melhor para o Talheres seria atacar pelo seu lado direito e não pelo seu lado esquerdo, ou seja, não deu para entender muito bem. Quando você coloca o Ferreirinha pelo lado esquerdo e na sua direita tá um Cedric, você já tende a imaginar que totalmente o seu jogo será pelo lado esquerdo. E realmente foi isso que aconteceu. O São Paulo usou muito o lado esquerdo com o Ferreirinha. As jogadas individuais do Ferreirinha com o apoio do Oscar. Por quê? Para você tentar potencializar seu time e ter mais bolas para o Caleri, o que é o melhor para você? Colocar o Oscar e o Ferreirinha para jogarem próximos, né? Eles fazem um conjunto, são os dois jogadores mais perigosos do São Paulo para a criação de jogadas, para tentar criar chances, e os dois jogam próximos, e foi isso que o São Paulo fez. Porém, apesar disso tudo, o São Paulo tinha muitas dificuldades em conseguir criar jogadas, e isso é algo que eu venho falando desde que eu comecei a acompanhar o São Paulo esse ano, desde que comecei a assistir o São Paulo esse ano. O São Paulo tem muitas dificuldades em criar chances, e o principal ponto é qual? Não ter o Lucas Moura. É muito difícil para o São Paulo conseguir criar chances sem ter o Lucas Moura. O Oscar sim, ajuda demais, porém o Lucas Moura é aquele jogador que, como eu sempre falo, pega a bola no seu campo de defesa e leva até o campo de ataque. Ele pode num pique romper linhas, num passe romper linhas, num passe achar lançamento. É um jogador muito diferente do resto do Brasil e até mesmo do resto do time do São Paulo. Acho que você tá me entendendo. Ou seja, pra mim acaba faltando isso. Porém, pelo que o Zubeldia tava fazendo, porque eu vou falar agora pra vocês as substituições. Saiu o Oscar, entrou o Luciano. Particularmente, o Oscar, ele já não aguentava mais, né, jogar.
A gente não sabe se ele teve uma lesão ou se foi apenas uma restrição de minutos. Ele tem que jogar... Ele pode jogar no máximo tal minutos, na hora que jogou esses tal minutos, não aguentou mais, saiu para entrar o Luciano. E aí o São Paulo acaba tendo um jogador um pouquinho mais de mobilidade, o Luciano. O Luciano caía mais pelas pontas, fazia mais uma opção de ponta, o Oscar é um jogador mais fixo, mais de armação, o Luciano acaba sendo mais móvel. E aí ele tira o Ferreirinha logo após o gol. O São Paulo faz o gol. A minha visão é que, se o São Paulo empatasse, sairia feliz da Argentina. A vitória faz com que o São Paulo saia ainda mais feliz. Torcedores, eu creio que não sairiam tão felizes com o empate, pelo visto que foi um empate, já que o São Paulo tinha muitas dificuldades em criar jogadas, em criar chances. A gente pode analisar que foi um jogo um pouco chato, foi um jogo um pouco cansativo de assistir. Porém, o São Paulo consegue fazer o gol com o Alisson. Pra mim, como eu sempre falo, se a gente pega o conjunto do São Paulo, que eu sempre falo, Lucas e Oscar, que pra mim são os dois melhores do time, o terceiro melhor desse time é o Alisson. Gosto muito do Alisson, eu acho que é um jogador muito atento na marcação, é um jogador que consegue muitas vezes achar passes, e ontem ele acaba chegando no campo ofensivo, faz um gol no chute de fora da área, e aí você percebe que o Zubeldia ia retrancar o time. Já estava muito bom pro São Paulo esse 1 a 0 num jogo onde tem tantas poucas chances, onde o São Paulo tem apenas 3 chutes no gol. Em um dos seus 3 chutes conseguiu fazer o gol. E o Talheres teve 17 chutes, apenas um chute no gol, porque o Talheres também tinha muita dificuldade em criação. Eles tentavam usar as pontas, mas usava, como eu disse, mais o lado esquerdo, onde o São Paulo tinha um lateral de ponta e um zagueiro de lateral direito, ou seja, era o lado mais defensivo do São Paulo. O São Paulo conseguia se defender muito bem. E isso eu venho falando do São Paulo desde todos os jogos. O São Paulo é uma equipe que peca na criação, porque defensivamente o São Paulo consegue bem e sofre muitas poucas chances em todos os jogos que eu assisto. É muito difícil você ver o São Paulo ter uma grande chance sofrida. Ontem teve uma bola na trave, numa cobrança de escanteio. E aí você acaba mudando um pouquinho em cobrança de escanteio. É outro caso, é bola parada. Mas com bola rolando, é muito difícil você ver o São Paulo tomar uma grande chance. Já que defensivamente é um time que consegue fazer o seu trabalho muito bem. O Ferreirinha sai entre o Wendel e aí você muda um pouco. Se você tem um Cedric, que é um lateral direito como ponta direita, saindo o Ferreirinha para entrar o Wendel, você começa a ter um lateral esquerdo jogando de ponta esquerda. Jogando de meia esquerda, ponta esquerda, como você queira definir. Apesar do Wendel ser sim um lateral mais ofensivo, né? O Wendel é conhecido por suas características ofensivas até mesmo do que defensivas no seu tempo que esteve no Porto. O Ferrarese sai para entrar o Juan e aí você acabando fazendo uma substituição de 6 por meia dúzia, né? Você, em questão a função, eu digo claramente, você tira um zagueiro que está como lateral direito para colocar um outro zagueiro que irá também fazer a lateral direita, que foi o caso do jogo. Tira o Alisson para colocar o Bobadilla. Alisson é um jogador que se esgota muito no jogo, isso é visível, ele corre muito com a bola ou sem a bola para a marcação. Além de tudo, estava amarelado e além de tudo, é importante você ter, né, um jogador descansado, principalmente para o final do jogo. Isso tudo ajuda demais. Então o São Paulo faz essa mudança, além que, como eu sempre falo, quando o time tá no abafa para tentar fazer um gol, a tendência são bolas cruzadas. O São Paulo já tinha o Luiz Gustavo, que é um jogador que muitas vezes faz uma linha de mais um zagueiro. Então, como se o São Paulo quiser manter o Ferrarese na direita, o Enzo Dias na esquerda, quem pode fazer essa função de terceiro zagueiro quando o time tá se defendendo? O Luiz Gustavo. E ficar Arboleda, Luiz Gustavo e Alan Franco. Sim, é possível isso. E o Luiz Gustavo ajuda muito na bola aérea. O Alisson, para sair o Bobadilla, também ajuda nisso. O Alisson é um jogador de 1,74, o Bobadilla é um jogador de 1,81. Então, como eu sempre falo, quando o time precisa fazer um gol de qualquer forma, vai no abafa. E a melhor forma de você tentar achar os gols, a melhor forma, não sei se é, mas a forma mais comum é você fazer cruzamentos para a sua área. E o Bobadilla iria ajudar mais na bola aérea do que o Alisson, além de, como eu já disse, o Alisson aparentemente sempre demonstra que no final do jogo está muito esgotado, porque corre muito. Não é aquele esgotamento que ele não quer mais nada no jogo, não. Ele se cansou de tanto que ele quis ajudar o seu time no jogo. E também saindo o Cedric para entrar o Igor Vinícius, e a mesma coisa, um lateral direito para entrar na ponta, no lugar de outro lateral direito para entrar na ponta, porque o Cedric sem a bola ajudava demais na marcação, com a bola muito sumido no jogo, poucas funções ofensivas para ele, porém sem a bola ele conseguia ajudar bastante o Ferrarese, porque como eu já disse, o lado esquerdo do Talheres foi o lado mais ofensivo da equipe na partida, que consequentemente é o lado defensivo, é o lado direito defensivo do São Paulo, certo? Esse foi o vídeo sobre Talheres 0, São Paulo 1, vitória muito importante para o São Paulo, por como foi o jogo, pelo andamento do grupo na Libertadores, pelo que o São Paulo já deu um jogo fora de casa. Crucial essa vitória, muito bom para o tricolor paulista, certo? Eu sou o Gabriel Pio, tá vendo pelo YouTube? Deixa o joinha, tá vendo pelo TikTok? Deixa o coraçãozinho, o comentário e o compartilhamento é essencial nas outras plataformas, assim como se inscrever no YouTube e o seguir no TikTok, certo? Eu vou saindo por aqui, logo logo voltamos com mais vídeo. Quer saber mais atualizações? Me siga no Instagram, certo? Todos os links na descrição. Valeu, tamo junto e é isso, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!